esse Covid, a gente tem que gravar aula, muitas aulas remotas. Covid, será que eu tenho um chip instalado depois que eu vacinei? Tem um chip no meu corpo? Será que se eu confiasse só em religião e em Deus eu ia sobreviver? Será que se Deus... será que Deus gosta de algumas nações mais do que outras? Algumas estão sofrendo e perdendo mais gente do que outras. Mas se fosse assim, por que será que Deus antigamente gostava mais da China e da Índia? Porque tem mais indianos e chineses. No período em que um dos seus discípulos estava na Terra, há muito tempo. E, bom, por que será que os alemães não saíram para colonizar o mundo? E, enquanto isso, Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra, França colonizaram, tiveram colônias. Por que outras coisas do mundo a gente consegue resolver e explicar e outras não? Por que a Alemanha invadiu a Polônia na Segunda Guerra Mundial? Por que a Alemanha não invade, não se arma hoje em dia? Por que a Rússia invadiu, ocupou a Crimeia e conquistou a Crimeia? Por que a Rússia não invade a Ucrânia? Essas são várias questões que a gente vai discutir para começar, mais ou menos, né? Eu sou o professor Diego, eu vou tratar com vocês de teoria de relações internacionais 1. Essa é a nossa primeira aula, a gente vai falar sobre conhecimentos e sobre tipos de conhecimentos, né? E teorias e teoria de relações internacionais. Se vocês leram o texto ou não, aí vai se aplicar para as próximas aulas. Eu estou diminuindo o número de textos que, em teoria das relações internacionais, a gente precisaria, porque na prática a gente não tem tempo suficiente durante o ensino remoto emergencial. O ensino presencial, nesse sentido, seria melhor mesmo, né, para a gente administrar um número adequado de textos, vocês terem a possibilidade de ler de maneira melhor, mais confortável do que ficar 8, 10 horas na frente do computador. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Todos os textos que eu passar, obrigatórios, devem ser mesmo lidos, né? Agora, vamos para refletir por que a gente está aqui na universidade, a gente está aprendendo teoria de relações internacionais. O que é teoria? Qual é o tipo de conhecimento que a gente vai obter nesse contexto? Bom, existem vários tipos de conhecimentos e alguns deles vocês conseguem discernir claramente, outros é necessário, né, refletir um pouco mais. Entre aquilo que está aí, eu não estou colocando um tipo de conhecimento que é tipo teoria da conspiração, é um tipo de saber, mas tem um caráter conspiratório, né? Ninguém nunca vai provar que está errado, ninguém consegue provar que está certo, obviamente, né? Então, na prática, a gente precisa realmente, ainda mais hoje em dia, num período em que as pessoas não conseguem diferenciar a validade de um conhecimento que é transmitido pelo WhatsApp e comparar com a validade de um conhecimento que é transmitido por meio de um livro publicado ou por meio de um artigo em periódico científico que foi revisado por duas pessoas que não conheciam o autor ou a autora e depois ele foi publicado nesse periódico científico porque tem essa validade científica, né? Por que a gente deveria confiar mais em um tipo de conhecimento do que em outro? Bom, esse tipo de reflexão sobre o que é verdade com V maiúscula, se existe uma verdade com V maiúscula, ou se existem várias verdades convivendo, e qual tipo de conhecimento, quais são as bases que caracterizam cada tipo de conhecimento, isso é uma reflexão aí epistemológica. Epistemologia é a área da, digamos, metateoria, né? Um passo atrás da teoria que diz respeito aos tipos de conhecimento que existem e às maneiras de validar o conhecimento. Eu estou colocando aqui
uma clássica divisão de saberes ou de conhecimentos. São 4 fontes, basicamente. A primeira delas é a fonte baseada no senso comum, na prática, na tradição. É um conhecimento, querendo ou não, ele é empírico, né? Ele é baseado na observação e no saber interpretado a partir de fatos e transmitindo ao longo do tempo. Isso é tradição, né? Então ele é popular porque ele realmente digamos assim, do povo, não precisa de qualificação, qualquer pessoa, né? Não precisa de uma grande formação para criar, transmitir e, enfim, aplicar. Ele é baseado na intuição e na tradição. Ele não é sistemático. Ele não é sistemático porque ele não se concentra em explicar uma coisa e aí fazer um estudo sistemático disso. Mudando várias maneiras de testar aquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, não comer manga com leite, não comer manga e leite. Bom, isso aí, se você misturar os dois, você passa mal, não, isso é um mito, né, não é verdade. Mas hoje a gente sabe que não é verdade, né, porque está comprovado cientificamente que não é. Você pode comer manga e tomar leite tranquilamente, você pode bater os dois, tomar um suco tranquilamente, porque antigamente isso pode ter sido observado em algum momento ou pode ter sido inventado em algum momento como uma mentira, como um mito, né? Para justamente, sei lá, para que o escravo em uma determinada propriedade não chegasse e roubasse a manga da propriedade e roubasse ali o leite das vacas para comer, né? Em vez de comer a ração, digamos assim, que o proprietário dava. Então, assim, foi um mito criado com um interesse específico. E, claro, saberes também têm interesses por trás, né? Todo tipo de saber é criado por alguém e para alguma motivação. E aí fica uma reflexão também, né? Mas, de qualquer forma, o senso comum, a tradição também são a fonte de um tipo de conhecimento. E o que eu estou colocando aqui essa parte da verificabilidade do conhecimento do senso comum. Muitas vezes de maneira limitada, né? Você pode, por A mais B, explicar que comer manga e leite, e tomar leite não faz mal, mas difícil que uma pessoa, na verdade, realmente acredite na lógica das suas explicações, se ela não compartilhar as mesmas premissas das quais você está partindo. Tem um experimento com pombos que é bem interessante, né? Então, tem um pombo numa jaula específica e ele recebe uma ração que uma maquininha, um computador programado, coloca uma raçãozinha a cada 30 segundos. A cada 30 segundos. O pombo, na primeira vez, ele come aquela ração e depois ele procura a ração, ele mexe a cabeça para cima e para baixo, dá uma voltinha e opa, saiu uma ração de novo. Ele vai acreditar, o pombo vai acreditar que o movimento da cabeça dele e o movimento do corpo dele afetam a frequência com que a ração é colocada. E ele vai fazer isso, não deu certo, talvez ele fez rápido demais, já demorou antes de 30 segundos, daí ele vai fazer de novo, vai que dá certo. Aí, dá certo. E aí ele vai achar que isso é verdade. Um fato, o fato de que uma ração aparece a cada 30 segundos, né? A gente está usando categorias objetivas. Do ponto de vista do pombo, ele vai achar que esse fato tem relação com o outro fato. A causa para colocar a ração ali, para que a ração caia ali, a causa para isso é o movimento que ele faz, né? Então ele pode acreditar em qualquer coisa, mas assim, ele pode, quem sabe é um ritual religioso que ele faz para que caia a ração, ou quem sabe ele acredita que é um mecanismo, algo mecânico mesmo, ele faz isso e aquilo e a ração cai, né? De alguma forma cai, então eu vou continuar fazendo isso. Bom, então existem várias maneiras de replicar ou perceber essa situação na realidade, né? O conhecimento baseado na fé, ele é teológico, religioso. Muitas vezes a gente pode colocar também no mesmo campo da superstição. Superstição, né? Pode ser imaginar que, enfim, você entrar no campo com o pé direito vai afetar o resultado do jogo de futebol,
né? Então, ele é baseado na fé, ele refere-se a verdades absolutas, não verificáveis, não tem como você verificar, a sua crença é baseada na fé, então essa crença não vai ser desprovada, não verificada ou contradita por qualquer coisa objetivamente feita por meio da racionalidade ou da ciência, né? Então, é um conhecimento também sistemático na prática, porque ele procura, de maneira sistemática, explicar tudo aquilo que está acontecendo por meio dessa fonte, que é a fé, e por meio de conhecimentos, saberes baseados na teologia, da relação do ser humano com o plano espiritual, com o plano divino, independentemente do tipo de religião, né? E mesmo independentemente do tipo de superstição. O conhecimento racional é baseado na razão, obviamente, a fonte é a razão humana e é filosófico. O tipo filosófico, ele é um conhecimento baseado na razão. O conhecimento do tipo filosófico, ele é a raiz de todo aquilo que a gente entende por ciência, né? Então, a razão que baseou a filosofia por trás do conhecimento, filosofia, o gosto pelo saber, né, o amor pelo saber, ele realmente é sistemático, ele procura analisar todas as questões a fundo. O conhecimento filosófico, ele surgiu tanto na Grécia Antiga, quanto na China e em outros lugares em que você teve um estudo sistemático. Estou falando em outros lugares, inclusive na civilização maia, na civilização inca, na civilização asteca, conhecimento baseado na razão, incluindo matemática, incluindo cálculo, verificação de questões climáticas, como afeta a agricultura, técnicas agrícolas e técnicas de entender o movimento dos astros e de quantificar o tempo, né? Isso é algo fundamental, né, para você fazer agricultura, para você entender processos da sociedade, etc. Quantificar o tempo, saber o que é e como passa, o que é um dia, né? O que é um mês, digamos assim. São categorias ocidentais, mas foram discutidas, né? Foram discutidas com nomes diferentes, com termos diferentes ao longo do tempo. E, bom, por fim, a gente procura colocar essa parte, né? Que é uma das fontes do conhecimento é a ciência, o conhecimento do tipo científico. E a explicação típica da ciência é, primeiro, baseada em fatos, né? Baseada em fatos, não necessariamente fatos observáveis, objetivos, não, né? Pode ser o quê? Pode ser o imaginário, né? Pode ser a opinião das pessoas, o comportamento, o voto da pessoa, né? O que é uma pessoa chegar numa maquininha lá e apertar um botão e sair? Isso é um fato, mas o que está por trás disso? O que é observável por trás disso? Bom, a gente tem que refletir sobre a opinião política, sobre o voto e aí todos os processos políticos que acontecem depois do voto. Esse tipo de coisa é interessante e assim, está falando de fatos observáveis ou não. É um estudo sistemático, porque você quer ir a fundo nas verdades, a gente quer ir a fundo naquilo que existe, descrever precisamente o que é uma coisa, né, dentro das técnicas e dos conhecimentos necessários. Na química, aquilo que se entendia por átomo foi evoluindo ao longo de milhares de anos e a cada 20 anos existe uma nova concepção revolucionária sobre aquilo que é o átomo, né, algo tão elementar. Né, literalmente, né? A primeira imagem de átomo, né, geralmente, né, é concebida como aquela parte platônica, né, que Platão criou do conceito do átomo, é o menor elemento que você consegue cortar com uma tesoura ou rasgar ali até a menor parte. Aquilo lá no final é o átomo. Mas depois se descobriu que existiam elementos subatômicos, e aí a gente tem um núcleo e elétrons ou mais, um elétron ou mais. E depois a gente descobriu que dentro do núcleo você tem outras partículas. E depois a gente percebeu que aquilo que é o átomo, na verdade é muito espaço, tem muito espaço vazio ali, é muito vão. É um campo elétrico, eletromagnético que
partículas muito pequenas criam nas suas relações. Então, tudo isso, né, prótons, nêutrons, neutrinos, elétrons, tudo isso é uma evolução do quê? Das ciências naturais. A gente procura, ao longo do tempo, comprovar que estava errada a concepção anterior, embora tenha sido útil a concepção anterior para muitas coisas, estava errado porque a gente percebe por experimentos. O avanço técnico permite isso. No campo das ciências humanas, avanço conceitual, teórico, conceitos que se aplicam para noções de realidade, noções, percepções, expectativas. Tudo isso é útil para a gente explicar o comportamento humano, o comportamento de instituições, de empresas, de estados, etc. E, bom, no final das contas, vocês perceberam, é falível esse tipo de conhecimento. É falível, né? A ciência evolui identificando a falha da maneira como era concebida uma coisa anteriormente. E ele é temporário, portanto, porque o conhecimento que se tem sobre uma coisa, ele é temporário, ele certamente vai ser negado em algumas coisas e vai ser construído a partir disso. Ele é cumulativo também, né? Ele é verificado constantemente, negado e depois construído. Uma síntese surge a partir disso. E assim você acumula o conhecimento científico. E nesse sentido, por exemplo, é bem diferente de concepções de conhecimento baseadas em fé, né? Que nunca vai ser verificável, nunca vai ser negado, né? E nesse sentido a gente pode ir para frente e aí refletir por que ou do que uma pessoa morreu, né? A primeira explicação, vontade de Deus. É uma explicação do tipo, o quê? Religiosa. Depois, ser só a consciência e a vida. Logo, o oposto, a morte. Opa, isso aí me parece meio o quê? Qual tipo de conhecimento? Senso comum, filosófico ou científico? Parece mais filosófico, né? Sobre o significado que é a vida e a sua posição intrínseca, conceitual em relação à morte. A outra explicação, bebia, fumava, ouvia funk, deu nisso. Quer dizer, é uma coisa nonsense, assim, baseada em senso comum, eu acho, né? Assim, aquilo que as pessoas entendem sobre o que é bom, o que é ruim, e aí um conjunto de conhecimentos que as pessoas, beber é ruim, fumar é ruim, funk é ruim, eu não estou falando que fumar e beber é bom, e nem estou falando que funk é ruim, muito menos. Mas é claro que noções preconcebidas a partir de preconceitos, de tradições anticonservadoras. Então, essas noções são que acabam levando uma pessoa a explicar de modo genérico, né? Bebia, fumava, né? Ouvia funk e deu nisso, morreu, né? No final das contas, é claro que tem gente que bebe e morre muito depois que gente que não bebe, tem gente que fuma, tem gente que morre muito depois do que aquelas pessoas que não fumam. Bom, funk não tem nada a ver com nada disso, né? Mas vai explicar para a pessoa média, para a opinião média, né, das pessoas, baseado no conhecimento tradicional. Conhecimento científico, da medicina, falaria simplesmente, foi uma morte cerebral. Bom, morte cerebral provavelmente não tinha nada a ver com, por exemplo, cigarro, né? Não tinha nada a ver com funk, não tinha nada a ver... Bom, talvez tenha tido a ver com bebida, né? Porque você pode dar um blackout aí de bebida. E, bom, morte cerebral, aí tem que analisar o que provocou a paralisação do cérebro, né? Então, é nesse sentido que a narrativa, o tipo de resposta para essa simples pergunta, na verdade, tem. A gente já falou sobre a alegoria da caverna, mas a gente pode falar o seguinte, que na alegoria da caverna de Platão, que está no livro República, do Platão, a gente tem uma construção em que ele diz que a importância do conhecimento filosófico não pode ser subvalorizada na sociedade, é crucial para que as pessoas aprendam racionalmente, usem o conhecimento racional, aprendam filosofia para serem livres, para descobrirem aquilo que é verdade. Senão, elas ficarão o resto da vida vendo um teatro das sombras.
A imagem que nos diz é a seguinte: o ser humano ele está como se estivesse numa caverna, olhando para dentro da caverna. Tudo que ele vê são imagens com tons de cinza, preto, branco, cinza, e da luz que vem de fora, mas ele não questiona, ele acha que a realidade é aquilo que ele está vendo ali na frente dele, mas é um teatro das sombras, ele acha que aquelas sombras, ele não acha que são sombras, acha que a realidade é essa. E ele vê a sua própria sombra e não se reconhece. São imagens com uma definição, os contornos muito vagos, né? E aí, o que eu estou colocando aqui? Para vocês verem uma explicação, né? Um tipo de explicação dessa alegoria da caverna, mas basicamente isso. Uma pessoa mais sábia e falando assim: olha, vocês estão vendo as sombras daquilo que está se passando lá fora. Usem o conhecimento racional para vocês entenderem o que é verdade, para vocês entenderem que, na verdade, aquilo que vocês estão vendo é muito pouco preciso, né? Muito pouco preciso. A realidade é cheia de cores e aí dentro a realidade é cheia de tons de cinza. A realidade tem contornos mais precisos e você pode ver, né? Basta você usar o conhecimento racional para você sair da caverna, criticar, questionar o que está na sua frente e depois você sai da caverna e você vê, opa, quando você criticou, questionou e cogitou a possibilidade de que algo mais está por aí, então você usa o conhecimento racional para você ir além. Eu gostaria que vocês parassem para ler isso daí também. E no final das contas, por mais que as pessoas saiam da caverna, não necessariamente elas estarão completamente livres ou poderão ver tudo aquilo que é possível dentro da realidade, né? E, bom, no final das contas, eu peço para que vocês reflitam mais um passo. Será que essa história que Platão contava lá atrás, há mais de 2.000 anos, né? Há 2.500 anos praticamente, será que isso não acontece hoje em dia? Né? As pessoas olham para a TV ou olham para o WhatsApp e acreditam que aquilo lá é que é verdade, né? E não abrem a cabeça, não criticam aquilo que está na frente delas e não abrem a cabeça para encontrar outras fontes de conhecimento, tipo um artigo científico ou pode ser inclusive alguém, um jornalista sério que faça a transmissão, um resumo daquele artigo científico, reflita sobre o significado daquilo, né? E aí você pode questionar, naturalmente. O artigo científico questiona o que existia antes e apresenta uma nova versão baseada em fatos, baseada em dados, com estudo sistemático. Então, o saber racional, do qual a gente espera que todas as pessoas valorizem, primeiro parte com a atitude crítica, de reconhecimento da ignorância que a pessoa tem. Aliás, uma das melhores coisas que tem é tudo que sei, Sócrates falou isso, né? Tudo que sei é que nada sei, né? Ou seja, quanto mais conhecimento você tem, mais você conhece aquilo que você não sabe e aquilo que você não consegue saber. E isso é a verdadeira conceituação, né, de conhecimento. A pessoa ignorante não tem a noção de que ela não tem este ou aquele conhecimento. Ela ignora aquilo. Ela não tem o conhecimento necessário para saber aquilo que ela não conhece. Ou seja, saber aquilo que ela ignora, ter a noção da sua própria ignorância. Então, a gente tem que reconhecer a nossa própria ignorância e tem que ter uma atitude proativa. De criticar o que está na nossa frente e procurar conhecimento. Então, a partir dessa atitude inicial, você tem um momento de espanto em que você encontra um novo desconhecido, você quebra barreiras que antes existiam. Isso pode ser, por exemplo, acabar com mitos de que o mar era cheio de bestas gigantes que te matariam e usa tecnologia para navegar por esses mares, né? E, bom, não é uma coisa que é impossível. Você usa o conhecimento racional para desenvolver técnicas e depois navegar pelos mares.
você usa o conhecimento racional para você identificar problemas sociais que às vezes você não conseguia ver porque você não tinha essa atitude crítica, porque você não usava o conhecimento racional que tem sobre isso. Então, problemas como a opressão das mulheres, uma coisa que sempre existiu em praticamente todas as sociedades, e, bom, precisou de conhecimento, precisou de atitude crítica, precisou de saber racional para encontrar e identificar esse problema. A escravidão, igualmente, as pessoas achavam que realmente as pessoas eram diferentes e legitimavam conhecimentos que justificavam a escravidão. E depois, com o avanço do saber racional, né, humanista e atitude crítica perante a realidade, a gente descobre que, somos seres humanos, somos iguais. E apesar de tudo aquilo que o senso comum dizia, apesar de tudo aquilo que as religiões muitas vezes diziam, os seres humanos são iguais. E é cientificamente comprovado isso. Bom, infelizmente tarde demais, né? No final do século XIX, começo do século XX, que isso foi efetivamente comprovado, né? Cientificamente, e hoje em dia ninguém mais questiona, é óbvio, né? Virou óbvio, virou senso comum, que bom, né? Bom, para muita gente, né? Pelo menos. Mas o ponto é esse, o saber racional ajuda a gente a identificar problemas, inclusive sociais. Não estou falando só de navegar em oceano ou descobrir a natureza do átomo. Eu estou falando de problemas sociais, problemas que são, digamos, de alguma forma abstratos na concepção, mas práticos na sua manifestação. Né? Então, a opressão das mulheres ou opressão de pessoas colocadas na condição de escravidão por motivos raciais ou não. Né? Então, é isso. Na prática, o que eu proponho, e eu gosto de falar isso em sala de aula, nas atividades síncronas, é que a alegoria da caverna de Platão precisa de um upgrade. Né? Eu vou falar resumidamente, para a gente economizar um pouco de tempo. Primeiro, a filosofia, né, ou a gente pode dizer a teoria, né, seria um instrumento para sair da caverna de relações internacionais. Aí agora a gente já está aplicando para relações internacionais. Né? A teoria de relações internacionais, que na época em que Platão escreveu era basicamente filosofia, né? Ou seja, aquilo que era filosofia evoluiu para aquilo que a gente entende como ciência. Inclusive o próprio desenvolvimento, esse desenvolvimento foi exatamente um processo em que você questiona aquilo que é a filosofia, você questiona, tem atitude crítica perante o conhecimento e cria algo novo e melhor. Então, nesse sentido, o Francis Bacon contribuiu, o Isaac Newton contribuiu, o Kepler contribuiu e vários outros que fizeram aquilo que a gente entende por ciência ou várias formas de conceber a ciência e a validade daquilo que a gente chama de ciência, né? Perspectivas construtivistas, pragmáticas, empiricistas, behavioristas, né? Tem várias perspectivas dentro daquilo que a gente entende por ciência, o conhecimento científico, né? E, bom, segundo ponto, a várias cavernas, a cada uma corresponde uma área de conhecimento. Então, se você adquiriu o saber racional necessário para você sair da caverna de relações internacionais, não necessariamente você adquiriu o conhecimento, o saber racional para você sair da caverna de economia, ou não necessariamente você conseguiu o conhecimento para sair da caverna de, sei lá, medicina, ou mesmo de outras cavernas, né? Mesmo de ciência política, por exemplo. Terceiro, as cavernas são interligadas por dentro. Relações internacionais é uma caverna extremamente interligada com outras formas, a outras cavernas, porque é uma área interdisciplinar, ela se comunica muito com economia, com direito, com ciência política, e aí, quando você concebe isso, as cavernas são interligadas, porque afinal de contas, você olha para a mesma sociedade, para o mesmo território, e você pode olhar para essa realidade de várias maneiras. A realidade da economia, a realidade das relações internacionais, a realidade da ciência política, elas se interconectam. Então, naturalmente, o conhecimento ele é interconectado. Logo, as cavernas também são interconectadas. 4. A teoria necessária para sair da caverna de RI não é a mesma para sair da caverna de economia. E é exatamente isso, né?
Depois, quinto, fora da caverna, a capacidade de enxergar é proporcional ao conhecimento da história. Então você tem a parte teórica para você questionar aquilo que está na sua frente e para você sair da caverna. Quando você olha para a realidade, você só vai conseguir até o alcance dos seus olhos, porque você precisa de conhecimento histórico para você aplicar essa teoria à realidade e a cada vez mais realidades distantes. O sol, a princípio, ofusca a vista de quem usa os olhos pela primeira vez. É isso que acontece mesmo. Igual no filme Matrix, por exemplo, quando o Neo desperta daquela cápsula e usa os olhos pela primeira vez. Né? 6. O aumento do conhecimento teórico e histórico amplia a paisagem visível. É isso mesmo. Então, a gente, ao longo do tempo, estudando, a gente vai identificar isso. Como é a caverna de relações internacionais? Né? Qual é a agenda da área de conhecimento de relações internacionais? Quais são as sub-áreas? Né? Dentro das relações internacionais, a gente tem várias sub-áreas. Tem economia política internacional, você tem estudos estratégicos internacionais. Então, assim, economia política internacional vai estudar a maneira como as sociedades se organizam nas transações econômicas, nos sistemas de produção, nos sistemas de tributação, a relação entre a sociedade e o Estado, né? As pessoas, as famílias, as empresas e mesmo as relações internacionais que acontecem entre famílias riquíssimas, entre empresas riquíssimas, entre estados e esses atores. Né? E em sub-áreas como estudos estratégicos internacionais vão explicar por que esta aliança ganhou a guerra e por que esta outra perdeu. Por que um país ganhou e se expandiu, como é que ele fazia para se expandir do ponto de vista estratégico, operacional e tático, né? Estratégico, diplomático e tudo, até quais bombinhas, quais arminhas que foram usadas. Né? E, bom, tem várias sub-áreas. Na parte do direito, tem direitos humanos, refugiados. Na parte de história, você tem história das relações internacionais. Tem várias sub-áreas dentro de relações internacionais. Como se comportam os atores internacionais e por que fazem isso? Como interagem os atores internacionais e por quê? Como um ator influencia um fenômeno, né? E isso, como se comportam os atores internacionais? Bom, os estados, por exemplo, se expandem, empresas se internacionalizam. E por quê? Porque aí a gente precisa entender por que uma empresa se internacionaliza, por que estados se expandem, por que estados fazem guerras, por que estados criam organizações internacionais, por que estados cooperam e criam direito, né? Leis, tratados. Como interagem os atores internacionais? Bom, eles fazem guerra, eles fazem comércio, eles cooperam, etc. Né? A gente está falando de empresas, está falando de estados, pode estar falando de cooperação envolvendo organizações internacionais, organizações não governamentais. Como estados interagem com organizações não governamentais? Né? E o contrário, vice-versa, como interagem? Né? Qual é a política externa do Greenpeace? Qual é a política externa da Anistia Internacional? Como é que elas interagem com outras organizações e outros estados? Né? Como um ator influencia um fenômeno? Como a globalização influencia a China e como a China influencia a globalização? Né? Como a União Europeia influencia um estado e como o estado influencia a União Europeia? Então, como o fenômeno da integração regional, como um ator, tipo o Brasil, influencia o Mercosul entre, sei lá, 2000 e 2010 e como o Brasil influenciou o Mercosul de 2010 a 2020. Né? Então, assim, isso pode mudar. Né? E por quê? Por que houve essa mudança? Então, é isso, assim, fenômenos tipo integração regional, globalização, guerras, né? Como é que os atores criaram, os atores internacionais e principalmente os estados, no caso, como eles criaram tratados e organizações que influenciaram a maneira como a guerra é feita, né? O fenômeno da guerra mudou. A maneira como a guerra é feita hoje em dia é muito diferente da maneira como ela era feita 500 anos atrás. Objetivos e premissas teóricas. O que é com R minúsculo, relações internacionais, com R maiúsculo, relações internacionais, é uma parte de
né, para vocês refletirem, a gente encontrar e discutir isso. Teoria de relações internacionais. O que é, na real, teoria de relações internacionais? E aí, relações internacionais dessa área de conhecimento. Teoria sobre essa área de conhecimento, né? Teoria na área de conhecimento, né? Para que servem as teorias de relações internacionais? E quais são as perguntas centrais? Essas que eu já falei são questões, né, que são da nossa área, caracterizam a nossa área. E a tarefa nossa que eu coloco para vocês fazerem, refletirem e de repente compartilharem em algum momento são essas daqui. Qual carreira internacional você gostaria de seguir e por quê? Depois, de todas as perguntas sobre o mundo, qual é a que mais te motivou a fazer relações internacionais? A gente discute isso, eu espero que vocês parem para refletir, escrevam, né? E a gente conversa sobre essas coisas também. A gente termina essa aula nesse momento e depois já vamos para a próxima.